Então vamos lá. Hoje a gente vai dar prosseguimento da onde a gente parou. A gente pegou um pouquinho do capítulo 2 de Colossenses e hoje a gente vai pegar essa continuação a partir do versículo 4 até o final do capítulo 2. E o tema dessa aula é liberdade e nova vida em Cristo, que é a perícope que a NVT traz para esse trecho aqui de Colossenses 2. Como vocês já sabem, estou usando aqui comentário expositivo do Hernandes sobre Colossenses e também um livro paralelo do Russell Shedd e outros autores, que é Cartas da Prisão. Então, se vocês tiverem depois interesse, a gente compartilha o conteúdo para vocês estudarem e aprenderem um pouco mais, tá bom? Então, só dando uma pequena relembrada sobre o que a gente viu na última aula, a gente falou sobre as 4 marcas do ministério de Paulo, que incluem o ministério de alegre sofrimento, o ministério de serviço fiel, o ministério de zelo pastoral e o ministério de intenso trabalho e oração. E aí ficou faltando aqui os dois últimos versículos aqui desse trecho, que é Colossenses 2, 4 ao 5, que diz: digo isso a vocês. Então Paulo fala sobre essas características do ministério dele, né? Ele diz assim: digo isso a vocês para que ninguém os engane com argumentos falaciosos, porque embora ausente em pessoa, em espírito estou com vocês, alegrando-me e verificando a boa ordem de vocês e a firmeza da fé que tem em Cristo. Então a gente vê aqui Paulo sempre preocupado, né, com as igrejas que ele implanta, para que ninguém semeie dentro da igreja um evangelho que não seja o evangelho genuíno. Então ele está sempre preocupado, por isso que ele escreve as cartas, por isso que ele ora constantemente, por isso que ele envia os colaboradores dele para sempre se preocupar para que as igrejas elas caminhem no evangelho genuíno que Paulo pregou. E ele fala assim, mesmo que eu não esteja presente, embora ausente em pessoa, em espírito estou com vocês, né? Então Paulo está constantemente orando pelas igrejas, ele sempre envia pessoas porque é a forma que ele encontra de estar sempre em comunhão com os santos da igreja, né? E aí agora a gente entra na continuação, depois desses versículos, que a gente vai entrar nessa temática que é andando em Cristo, que inclusive a gente já até viu na epístola de Efésios, Paulo fala um pouco sobre isso, e andar em Cristo é só um termo que a gente usa para falar sobre a gente viver as nossas vidas em Cristo. Algumas versões vai estar andando em Cristo, outras pessoas vai estar vivendo em Cristo, mas enfim, é o mesmo significado, é o mesmo sentido. Paulo ele diz assim nos versículos 6 e 7. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. É interessante que Paulo ele usa aqui dois termos para corroborar com o que ele chama de uma confirmação na fé. O primeiro termo é enraizados, então é bem aquele termo de como se fosse uma árvore, né? A semelhança de uma árvore, os cristãos foram plantados em Cristo de uma vez para sempre, sendo um verbo passivo dá a entender que foi Deus quem plantou a igreja e não uma decisão meramente humana. Aqui vai ficar a dica para vocês, existe um livro chamado Enraizados, que é acho que é Benny Libchester, que é o cara do Jesus Culture, que ele fala sobre isso, fala sobre a gente criar raízes em Cristo, né? Quanto mais a gente se está enraizado em Jesus Cristo, nas verdades bíblicas, naquilo que Deus é, na forma correta de viver, mais Deus consegue preparar a gente para as bênçãos que Ele vai nos dar. E ele faz até um paralelo em relação a Davi, que ficou tantos anos sendo enraizado, né, perseguido por Saul, etc., para que ele pudesse ter um reinado sólido e duradouro. E nas nossas vidas é assim também, a gente precisa estar enraizado na palavra. Até um paralelo aqui, em Salmo 1 fala justamente sobre isso, né? Que a gente tem que meditar na lei do Senhor de dia e de noite, e seremos como árvores plantadas junto a ribeiro, cuja folha não seca, né? E árvore cujo dá o fruto na estação correta. Então, estar enraizado em Cristo é isso, a gente está aprofundado nas verdades bíblicas, naquilo que Deus é, naquilo que Deus nos fala para sermos. E a segunda característica aqui, Paulo fala sobre ser edificados, né? Então, enquanto enraizados a gente está embaixo,
em edificados, a gente está sendo erguido. Então sugere como se fosse um prédio em construção. É muito bom a gente pensar que diversas experiências que Deus dá para a gente vão fazendo a gente colocar em prática a palavra dele, e nisso a gente vai sendo edificado. Deus vai nos capacitando para que a gente cresça e amadureça cada vez mais. Então, se alguém puder abrir aqui em Efésios 2, 21 e 22, rapidinho, para a gente ler só essa passagem. Acho que é a única passagem que está fora de Colossenses que a gente vai ler hoje. Se alguém puder abrir rapidinho para a gente ler. Eu posso ler aqui. Beleza. Nele somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor. Por meio dele, vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação, onde Deus vive por seu Espírito. Isso, existe o corpo que é a igreja, e Deus ele vai edificando essa igreja, né? Individualmente somos edificados, e em conjunto esse corpo é também edificado, né? Cada um com a sua função, cada um com o seu dom. Então é sempre importante a gente estar aprofundado, né, para baixo, e edificados para cima conforme a gente vai praticando a palavra de Deus. E tudo isso para que a gente seja confirmados na fé. Então, o andar de Cristo, a firmeza das raízes crescendo no Evangelho, o processo de edificação, tudo isso confirma a convicção do crente na fé. Quer saber se uma pessoa ela é verdadeiramente cristã? A gente não vai julgar se a pessoa está salva, não está salva, se ela é salva, se ela não é salva, mas é fato que se a gente está em Cristo, a gente precisa estar enraizado, e a gente precisa estar edificado nele. E a gente vai gerando frutos que vão confirmando, vão corroborando para aquilo que nós cremos para a nossa fé, tá bom? Paulo agora ele começa a falar sobre um falso ensino. Então, enquanto ele fala primeiro sobre aquilo que é verdadeiro, agora ele começa a falar um pouco sobre os falsos ensinamentos que estavam sendo disseminados na igreja. Ele diz assim: tenham cuidado para que ninguém venha a enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Paulo ele alerta sobre um falso ensino. Pode ser o gnosticismo, como era na época de Paulo, que ele condena bastante, mas a gente pode fazer essa aplicação nos dias de hoje, né? Todo falso ensino que a gente vê dentro das igrejas, sejam elas quais forem, a maioria sempre vai estar dentro de um desses pontos aqui, né? Filosofias, vãs sutilezas, tradição de homens, rudimentos do mundo, as pessoas trazem ensinos que não estão na palavra de Deus, por isso que são falsos ensinos. Então Paulo ele condena isso, condenando o gnosticismo da época, mas a gente pode trazer essa aplicação no dia de hoje. Ah, será que essa verdade ela é um ensino verdadeiro ou é um ensino falso? A gente tem que analisar. Vem de tradição de homens? Está conforme aquilo que o mundo diz que é correto ou não? Está na Bíblia? Então a gente tem um parâmetro. Aqui a Bíblia traz esse respaldo para a gente. Tradição de homens eram os ensinos de homens e não de Deus, né? Vinha da terra e não do céu. Esses falsos mestres argumentavam que Jesus jamais havia dito às multidões, senão a um seleto grupo, os mistérios que eles agora estavam repassando, tá? Então, isso daí é uma mentira. Jesus, embora ele tivesse os 12 discípulos, mas tudo que ele falava às multidões. Embora Jesus falasse por parábolas, ele falava por parábolas, mas quem tivesse realmente o interesse se achegava a Jesus Cristo para entender o significado das palavras. E Jesus, ele nunca negou esse conhecimento e nunca negou esse entendimento para as pessoas. E essas tradições dos homens de tipo que existem coisas ocultas ou que isso é uma coisa minha, é uma experiência minha que eu tive com Deus, eu vou repassar isso para a igreja como se fosse doutrina. Isso daí é mentira. Então, hoje a gente vê muito disso, tá? Tradição dos homens. Eu coloquei nos primeiros slides o Agenor Duque, não sei se vocês perceberam, com a toalhinha na cabeça tal. Essas coisas são tradições dos homens, tá, gente? A gente vê na Bíblia um momento que Paulo ele leva uma peça de roupa dele para abençoar uma galera. Eu não estou lembrando a referência aqui, mas depois, se alguém já souber de cabeça e passar aqui para a gente poder confirmar.
A gente vê que isso aconteceu na Bíblia. E hoje a gente vê isso daí em outras igrejas, em igrejas neopentecostais, se tornando como tradição, como se, tipo assim, traz aí um pedaço de roupa que você vai ser abençoado, coloca água em cima da televisão que você vai ser abençoado. Isso são tradições de homens. Deus pode fazer? Pode, mas não quer dizer que isso daí seja uma doutrina. Então, isso é um falso ensino, não está de acordo com a palavra de Deus. Rudimentos do mundo. Então, essa palavra significava no primeiro século os elementos básicos de toda a existência, ou ABC de qualquer assunto no sentido de passos preliminares e básicos, mas também significava poderes espirituais ou corpos celestes que supostamente governam no pensamento astrológico as circunstâncias da vida, tá? Então, o pessoal trazia esses ensinamentos também que eram rudimentos do mundo. Eu vou ler aqui na NVT que está um pouco diferente, tá? Diz o seguinte: não permitam que os outros os escravizem com filosofias vazias e invenções enganosas provenientes do raciocínio humano, com base nos princípios espirituais deste mundo e não em Cristo, tá? Então, o pessoal trazia também esses princípios espirituais e misturava com a fé cristã, e isso daí se tornava um falso ensino, tá? Então, tudo mentira, essas coisas, rudimentos do mundo. A gente não pode pautar isso como um ensino verdadeiro do evangelho, tá? Isso não substitui a palavra de Deus. E a galera fazia isso, né? Trazia essas questões espirituais como se fosse doutrina e aí acabava disseminando um falso ensino dentro da igreja. Por fim, aqui, nenhum desses ensinos, dessas filosofias estava baseado na palavra de Deus, tá? Então, a Bíblia, a palavra de Deus, ela tem que ser o nosso manual de conduta de vida, tá? A gente não pode disseminar nenhuma doutrina que não esteja de acordo com a Bíblia. A Bíblia vai ser o nosso cânon, né? A nossa régua de medir, vai ser o nosso parâmetro para tudo aquilo que a gente tem como fé e tem como crença, tem como doutrina do dia a dia, tem como tradição, é a Bíblia. Tudo que sair da Bíblia a gente considera como heresia, tá? Então, essas filosofias elas estavam contra Cristo e em desacordo com a palavra de Cristo. A heresia gnóstica roubava a verdade ao afirmar que seus ensinos se originavam do próprio Cristo. Eles mentiam abertamente ao usar o nome de Cristo para disseminar suas ideias heréticas, e a filosofia gnóstica baseava-se em raciocínios falazes em vez de calcados na palavra de Deus, tá? Então, a galera falava que, talvez por conta de experiências, por conta até da filosofia grega, muitas vezes eles atribuíam alguma situação como se fosse de Cristo e não era de Cristo, né? Não estava em conformidade com aquilo que a Bíblia estava falando, com aquilo que a Bíblia estava ensinando, tá? E se você quiser saber se o ensino é falso no dia de hoje, é só você ver se é tradição de homem, tá pautado em rudimentos do mundo, tá na Bíblia, não tá na Bíblia. Se for tradição de homem, se for um rudimento do mundo, e se não tiver na Bíblia, é um falso ensino, tá? Então, experiências espirituais não vão anular aquilo que a palavra de Deus diz, tá? Então, por exemplo, se alguém falar assim, se você característica de quem é cheio do Espírito Santo é que fala em línguas. Isso não é verdade. Não é verdade. Quem é cheio do Espírito Santo é quem produz o fruto do Espírito. Então a gente não pode falar que uma pessoa que fala muito em línguas, ela é uma pessoa espiritual. E na Bíblia a gente enxerga diversos versículos que rebatem isso, né? Igreja de Coríntios, Gálatas que fala do fruto do Espírito, tá? Então, só um exemplo aqui para a gente entender. Colossenses 2, 9 e 10. Essa parte eu não vou falar muito porque o Renato ele deu uma aula só sobre isso, então não tem muito porque eu bater nessa tecla, mas depois de Paulo falar sobre o falso ensino, ele fala sobre aquilo que é gostoso da gente conversar, que é sobre Jesus Cristo, sobre o ensino verdadeiro. Porque nele, em Jesus Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele vocês receberam a plenitude, ele é o cabeça de todo o principado e potestade, tá? Então, sola Christus. Aqui é o ensino verdadeiro. O ensino verdadeiro a gente encontra em Jesus Cristo. E Paulo ele continua, ele fala o seguinte: em Cristo vocês foram circuncidados, mas não por uma operação física, e sim espiritual, na qual foi removido o domínio de sua natureza humana, e no batismo vocês foram sepultados com Cristo, e com ele foram ressuscitados
para a nova vida por meio da fé no grande poder de Deus que ressuscitou o Cristo dos mortos. Vocês estavam mortos por causa de seus pecados e da incircuncisão de sua natureza humana. Então Deus lhes deu com Cristo. Então Deus lhes deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Paulo está falando aqui que o que Cristo fez por nós é muito maior do que aquilo que nós podemos fazer por nós mesmos. A gente viu até nas outras epístolas da prisão que Paulo falou bastante sobre os judaizantes, né? E aqui ele volta a falar sobre isso, sobre a circuncisão. Que em Cristo a gente foi circuncidado, mas não foi uma operação física, né? Não foi uma marca na carne, mas foi uma marca espiritual, porque a gente foi removido do domínio da nossa natureza humana. Então a gente foi transportado de um império de trevas para o reino de Deus, para o reino da luz. Paulo fala, no batismo vocês foram sepultados com Cristo e com eles a gente ressuscitou para uma nova vida por meio da fé. Aqui ele está combatendo todas aquelas ideologias judaizantes de que a gente tinha que seguir, de que a gente não, né? Os gentios teriam que seguir os costumes judaicos para obterem a salvação. E Paulo ele rebate aqui falando assim, ó, a circuncisão não é de operação física, é espiritual. O batismo, vocês foram sepultados com Cristo e vocês receberam uma nova vida. Não tem por que vocês voltarem à prática daquilo que estava no judaísmo, tá? E Cristo lhes deu vida, pois perdoou todos os nossos pecados. E aí Paulo ele entra aqui num trecho que é muito lindo, que ele fala sobre aquilo que Deus fez por nós. Ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. O que era um escrito de dívida, tá? O escrito de dívida era uma lista de acusação, tá? Então, o que Paulo tá, isso aí existia mesmo na época, tá? Quando você tinha uma dívida, você tinha que escrever aquilo que você estava devendo em um papel, tá bom? Aí fala, né? Era uma nota escrita à mão por um devedor que reconhecia a sua dívida e era uma admissão de dívida escrita de próprio punho. Paulo ele está fazendo um paralelo da nossa dívida, não dinheiro, mas das dívidas que nós tínhamos com Deus. Deus sendo 100% santo e nós sendo pecadores, a gente tinha um escrito de dívida. Nesse escrito de dívida estavam escritos os nossos pecados. Então, como se a gente reconhecesse, olha, eu sou mentiroso, eu sou orgulhoso, eu sou adúltero, eu sou pecador, eu faço mal para o meu próximo. Tudo isso era um escrito de dívida, que eram os nossos pecados. E Paulo fala que Jesus Cristo ele removeu essas dívidas, ele removeu inteiramente. Isso significa que Jesus Cristo ele apagou, ele anulou, é como se ele queimasse ou inutilizasse essas acusações. Esse teólogo aqui diz que essa palavra era usada para apagar uma experiência na memória, ou para cancelar um voto, ou ainda para anular uma lei ou cancelar um débito, tá bom? Então, todos os nossos pecados, todas as nossas dívidas que nós escrevemos, claro que eu estou fazendo uma metáfora, tá? Que nós escrevemos de próprio punho, tudo isso foi apagado, foi anulado, foi inutilizado através do sacrifício de Jesus Cristo. E Paulo fala que esse escrito de dívida ele foi cravado. Então era costume naquela época, quando você cancelava uma lei, você fixava essa lei numa tábua com cravo. E é engraçado porque Jesus Cristo ele foi pregado na cruz. Então imagine que as nossas dívidas, os nossos pecados, eles foram colocados em Jesus Cristo. Jesus Cristo foi pregado na cruz, naquela cruz de madeira com pregos. E ele diz: está consumado, né? Tetelestai, foi pago. Todas as dívidas foram pagos porque Jesus Cristo ele pagou todas essas dívidas quando ele foi pregado naquela cruz do Calvário. Isso significa que nós somos justificados por Jesus Cristo, né? Toda a nossa condição de pecadores, toda a nossa condição de não sermos dignos de estarmos na presença de Deus, agora a gente consegue ter um acesso por conta do sacrifício de Jesus Cristo. E Jesus Cristo fez ainda mais, porque ele despojou todos os principados e potestades. Então, numa guerra, quando um rei vencia um outro rei, ele levava cativo, né? E ele despojava, né? Tudo aquilo que era precioso do reino que perdeu era
era aquilo que o pessoal chamava de despojos ou espólios de guerra, né? E quando Jesus venceu Satanás naquela cruz do Calvário, ele resgatou tudo aquilo que era dele de direito, né? Ele despojou os principados e potestades e os 6 cativos, triunfando, né? Houve uma marcha, é claro que aqui Paulo está fazendo uma forma simbólica, mas é como se Jesus ele triunfasse, ele fizesse uma caminhada triunfante, mostrando o seu poder a partir da vitória que ele teve naquela cruz do Calvário, triunfando sobre esses poderes satânicos. Jesus quebrou de uma vez para sempre o poder dos principados e potestades, ele os expôs à vergonha pública e os levou cativo em sua carreira triunfal. Isso é o que Cristo fez por nós. Aí eu pergunto para vocês, o que a gente pode fazer comparado com tudo isso daí que Jesus Cristo fez por nós? É realmente incomparável. A gente não pode fazer nada, a gente não pode. Mesmo se a gente quisesse voltar a costumes antigos, não seria nada comparado ao sacrifício que Jesus Cristo fez naquela cruz do Calvário. Então, Paulo, nessa passagem, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele está mostrando o lugar de Jesus Cristo na história e o nosso lugar na história, né? A gente só precisa entender essa graça maravilhosa, embora seja muito difícil de entender, e sempre estar aos pés de Jesus, entendendo que o que vem dele é muito mais poderoso e suficiente para as nossas vidas, muito além daquilo que a gente pode fazer por nós mesmos. E aí eu já estou encerrando a aula, a ameaça do engano religioso. Agora Paulo ele vai continuar falando um pouquinho sobre alguns enganos religiosos que estava tendo naquele período, né? Então ele fala sobre 3 tipos. E ele nem precisa falar muito, porque ele já mostrou o que Cristo fez por nós. Então ele diz assim: portanto, não deixem que ninguém os condene pelo que comem ou bebem, ou por não celebrarem certos dias santos, as cerimônias da lua nova ou sábados, pois essas coisas são apenas sombras da realidade futura e o próprio Cristo é essa realidade. Vocês já devem ter ouvido essa palavra legalismo. Alguém quer falar um pouquinho sobre o que é legalismo? Não? É aí que eu tô É a, pesquisando aqui. a guarda da lei judaica. É isso. Basicamente é a lei, é você se voltar aos costumes da lei, como se a lei fosse trazer a salvação para você, como se fosse dar a santidade para você. Isso é chamado de legalismo. Esqueci de colocar a referência aqui, mas Colossenses 2, 16 e 17, tá? O que é? Então, consistia numa estranha mistura de misticismo oriental com legalismo judeu e uma pitada de filosofia e preceitos cristãos. Então, os falsos mestres, eles estavam se preocupando com 2 coisas básicas, né? Aquilo que, você pode comer isso ou não pode comer aquilo? Você tem que guardar o sábado, você tem que participar das cerimônias, você tem que, enfim, voltar para os costumes judaicos para que você pudesse ter a sua salvação. Isso daí é um legalismo, tá? A palavra de Deus não se resume a aquilo que você tem que fazer, uma lista de coisas que você pode fazer e o que você não pode fazer. Porque agora essa lei ela está gravada nos nossos corações, que nem está escrito lá em Jeremias 31 ou 33, não me recordo aqui, mas lá em Hebreus também fala sobre isso. A lei de Deus, a vontade de Deus está gravada nos nossos corações. Então, essa é a verdadeira lei, não a lei que a gente tem que seguir como se fosse como se fosse uma regra assim de vida que você tem que seguir, daquilo que você faz, daquilo que você não faz, como se fosse rotulado. E a palavra grega para sombra, usada aqui, é para indicar algo que não tem substância em si mesmo, indica a existência de um corpo que a produz, ou indica um esboço, um mero esquema de um objeto em contraste com o objeto em si. É a sombra que a gente vê. Quando a gente está andando num dia ensolarado, a gente vê a nossa sombra. A sombra, ela é só uma projeção daquilo que é real. Então Paulo está dizendo, olha, ninguém pode condenar vocês por aquilo que vocês comem ou bebem, ou por vocês celebrarem certos dias santos, se você guarda o sábado, se você não guarda o sábado. Ninguém pode condenar vocês, porque tudo isso daí é só uma projeção daquilo que é a realidade. A realidade é o próprio Cristo. Então, quando a gente olha para Cristo, quando a gente olha a vida de Jesus Cristo, a gente entende que aquilo que a gente pode fazer e aquilo que a gente não pode fazer, aquilo que vai agradar a Deus, aquilo que não vai agradar a Deus. E
isso os judeus, até na época de Jesus, não entendiam, né? Eles tinham tantos costumes, e quando vem Jesus, sendo judeu, ele quebra todos esses costumes, mas não contradizendo os costumes judaicos, mas trazendo a aplicação correta daquilo, né? Quando os judeus falam assim, tem que guardar o sábado, e Jesus fala, poxa, mas não é lícito eu curar essa pessoa no sábado? Então, o sábado era um sábado de descanso, mas só que convinha Jesus Cristo fazer o bem no sábado, e isso os judeus da época não entendiam. Jesus Cristo é a concretização daquilo que era ritual antigamente, daquilo que era tradição antigamente, porque em Cristo todas essas coisas elas são concretizadas de forma a se tornar uma realidade, tá? Rodrigo, E, oi, pode só falar. antes de passar, uma coisa legal que eu acho desse assunto é que assim, no ponto de vista teológico, isso tem um nome, tá, gente? Isso se chama revelação progressiva das escrituras. Então, isso é muito interessante a gente aprender, porque quando a gente olha o Antigo Testamento, pode ser que fique uma coisa muito dúbia na nossa cabeça, parece algo muito confuso, muito complexo, e todas as leis, e Levítico, e blá blá blá, e todas essas coisas do Antigo Testamento. Mas o que Paulo está falando aí é justamente isso que o Rodrigo falou, né? Jesus Cristo, ele é a explicação do Antigo Testamento, né? Todas as regras judaicas, toda a lei judaica, toda a cerimônia judaica eram sombras, elas apontavam para uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo, e Cristo veio e explicou essa lei, né? Então, lá no Sermão do Monte, sempre que Jesus fala, a lei diz isso, mas eu, porém, vos digo. A lei diz tal coisa, mas eu, porém, vos digo. Não é que Jesus estava trazendo, por exemplo, quebrando toda a lei judaica, mas Jesus ele estava explicando o que a lei queria mostrar. Porque Jesus veio justamente para isso. Ele veio para explicar o que o Antigo Testamento não estava conseguindo explicar de maneira plena para as pessoas. Então, isso é importante para a gente sempre lembrar de estudar o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento. O Novo Testamento é a nossa regra, a nossa conduta, e a partir daí a gente tem que entender e interpretar o Antigo Testamento. Porque grandes erros de várias igrejas, de várias heresias, é pegar o Antigo Testamento e não conseguir interpretar à luz de Cristo, à luz da nova aliança, né? Então, sempre que a gente for estudar, lembrar disso. Bater o Novo Testamento primeiro e depois conseguir entender o que o Antigo Testamento quis dizer através de Cristo. Excelente. Muito bom. E isso a gente vê, né? Quando a gente pega, tipo, Romanos, pega essas cartas mais doutrinárias, ou Hebreus mesmo, os autores, eles trazem esse contraste do Antigo Testamento com, com aquilo que Cristo, com Jesus Cristo, né? Então a gente entende aquilo que era sombra e aquilo que é a realidade, né? A gente entende como, não que um anule o outro, mas que os dois eles se completam, né? Porque tem um sentido, né? Aquilo que era sombra e aquilo que agora é realidade. A gente entende realmente isso que você falou, Renato, essa progressão, né? Na revelação. Então Sim. é ótimo isso. Tanto é que esse livro aí de Hebreus que você falou, até Uhum. o pastor Vlad, ele costuma falar que Hebreus ele é a ponte do Antigo para o Novo Testamento. Então, Excelente. o livro de Hebreus, ele pega o Antigo Testamento e explica a luz de Cristo, né? Então, é um livro, assim, muito bom do ponto de vista de entender a lei judaica e a nova aliança em Cristo. Muito bom, muito bom. Um outro ponto aqui que Paulo fala também sobre vossos ensinos é o sincretismo. Então ele diz: não aceitem a condenação daqueles que insistem numa humildade fingida e na adoração de anjos e que alegam ter visões a respeito dessas coisas. A mente pecaminosa deles os tornou orgulhosos e eles não estão ligados a Cristo, que é a cabeça do corpo. Unido a ele por meio de suas juntas e seus ligamentos, o corpo cresce à medida que é nutrido por Deus. Sincretismo, gente, é essa mistura de. Aqui nesse caso, né, filosofia grega, judaísmo legalista e cristianismo. Mas nos dias de hoje, a gente pode até falar de sincretismo em relação a experiências. Tem muita gente que pega experiências espirituais, mistura com a Bíblia e pum. E aí surgem essas coisas bizarras que a gente vê principalmente no meio neopentecostal. Então é muito perigoso isso daí, gente, sincretismo, né? Como a gente já falou hoje, né? Tradição de homem, essas coisas são tradições de homens. A gente tem que estar pautado na palavra de Deus.
É que Paulo fala, né? Não, tem gente que condena vocês porque insistem numa humildade fingida e adoração de anjos. A galera tava, tipo, adorando anjos e falando sobre visões e trazendo essas coisas como se fossem realidades. Mas Paulo fala assim, ó, a mente pecaminosa deles os tornou orgulhosos. Então, essas experiências deles tava tornando eles orgulhosos. E por causa disso, eles não estavam ligados a Jesus Cristo, ao corpo de Cristo. Então, os falsos mestres de Colossos eram profundamente místicos. Eles reprovavam os cristãos por não terem, como eles, imediatas experiências com o mundo espiritual à parte da palavra de Deus. Munidos de suas heresias sincretistas, os falsos mestres tentavam desqualificar os cristãos por não terem, como eles, as mesmas experiências arrebatadoras. Isso daí é um perigo, né? É importante a gente ter experiências espirituais, sim, mas toda a experiência espiritual que a gente tiver, obviamente a gente tem que estar sempre respaldado na palavra de Deus para não correr o engano da gente, mesmo se enganar, achar que é uma experiência espiritual e na realidade pode ser fruto da nossa imaginação, mas a gente também não pode trazer essas experiências espirituais pessoais como aplicação para o corpo de Cristo, tá? Então, experiências espirituais é importante a gente ter, a gente pode compartilhar em algumas situações para a glória de Jesus Cristo, mas a gente nunca pode trazer essas experiências espirituais como verdades, como doutrina, né? Estava até ouvindo o Gutierrez Siqueira, que é não sei se ele acho que ele é pastor, né? Pastor, teólogo, enfim. Mas ele é um cara da área pentecostal muito bom, ele traz uma teologia muito firme e sólida. Ele até estava brincando no vídeo que eu estava ouvindo falar que ele teve uma experiência que ele ficou com a mão levantada durante meia hora. E a gente sabe que quando a gente levanta a mão, a gente não consegue ficar muito tempo com a mão levantada. Mas ele falou que ele ficou meia hora com a mão levantada, adorando a Deus num ambiente de adoração. E a mão dele não se cansou. Mas ele falou, né? Ah, eu tive essa experiência, mas eu não posso sair por aí pregando sobre a unção da mão levantada, né? E isso é perigoso, né? As nossas experiências espirituais são boas, glória a Deus pelas experiências espirituais, mas a gente não pode trazer isso como doutrina para a igreja, como se fosse verdade para todo mundo, tá bom? E por fim, o ascetismo, que a gente já até ouviu em outra aula, Colossenses 2, 20 ao 23. Vocês morreram com Cristo e ele os libertou dos princípios espirituais deste mundo. Então, por que continuar a seguir as regras deste mundo que dizem não mexa, não prove, não toque? Essas regras não passam de ensinos humanos sobre coisas que se deterioram com o uso. Podem até parecer sábias, pois exigem devoção, abnegação e rigorosa disciplina física, mas em nada contribuem para vencer os desejos da natureza pecaminosa. Ascetismo é essa crença de que a gente pode crescer espiritualmente se abstendo de coisas, flagelando o corpo ou mortificando fisicamente, tá? Então, um exemplo do que poderia ser ascetismo eu falo assim, ó, você quer ser mais santo, então você tem que, eu vou falar uma coisa assim, mas por favor me entenda, você tem que fazer um jejum 2 vezes na semana, tem que ser um jejum de 24 horas para você ser mais santo. E aí a pessoa vai lá e faz os 2, 3 jejuns semanais aí, toda semana, de forma rigorosa, 24 horas para se tornar mais santa. É errado fazer jejum? Não é errado. Agora, é errado eu trazer essa prática como se isso fosse, se eu seguir essa prática, como se fosse uma receita de bolo, eu me abstendo de coisas, eu me flagelando, eu me machucando meu corpo, isso trouxesse um resultado espiritual, tá bom? Isso é um tipo de ascetismo. A gente até falou outra vez sobre Lutero, por exemplo. Lutero, isso na Idade Média foi muito comum, né? Você se flagelar para você expurgar os seus pecados. E Lutero, ele se flagelava ele se achava tão pecador que ele se flagelava a ponto de, tipo, desmaiar, assim, porque ele não conseguia expurgar os pecados dele. Mas isso é em um outro contexto da história. Mas é um exemplo. E isso nos dias de hoje, tipo assim, você quer ser mais santo? Então, vou dar um exemplo chulo aqui, mas enfim, você quer ser mais santo, então você mulher tem que usar saia, tipo, usos e costumes. Essas coisas existem e amém que existam, amém que tenha esse cuidado, mas a gente não pode relacionar uma coisa com um resultado
que essa coisa provavelmente não vai trazer, com certeza não vai trazer. Se trazer essas regras para que a pessoa seja mais santa. Isso é um ascetismo, né? Você se abster, você se flagelar, e isso não é correto, tá, gente? Isso não tem nada a ver com a palavra de Deus. O ascetismo é a religião do não. É a crença de que podemos agradar a Deus obedecendo a uma lista de nãos. Tem sua aparência de sabedoria e humildade, mas não tem valor nenhum diante de Deus. É um sacrifício inútil, é um culto de si mesmo, uma religião feita para si, tem uma piedade falsa e fingida, que é aquilo que os judeus faziam, né? Eles faziam um jejum, não penteavam o cabelo, não escovavam os dentes, para todo mundo ver que eles estavam fazendo jejum. Eles achavam que eles estavam sendo mais espirituais do que os outros, tá? É um tipo de ascetismo também. E é isso. Essa foi a nossa aula de hoje, bem corrida, mas a gente falou aí sobre liberdade e nova vida de Cristo, fazendo um paralelo entre aquilo que as pessoas, os falsos mestres, os falsos ensinos traziam, paralelamente com a nossa liberdade em Cristo em Jesus, né? Nossa liberdade dos pecados, nossa liberdade da, de obedecer a um legalismo judaico, a nossa liberdade de não precisar voltar a costumes antigos, a nossa liberdade de andar em Cristo e viver em Cristo e fazer a vontade de Cristo, não seguindo a um padrão mundano, mas um padrão do reino dos céus. Aquilo que a gente aprende na Bíblia, que Jesus fala para a gente fazer, a gente faz. Aquilo que é bom, a gente aprende no relacionamento de Jesus Cristo e somente nele, né? Sola Christus, sola Escritura.